Chegamos e o episódio 17 está no ar do Bolados Futebol Clube, dessa segunda-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. Aqui não tem feriadão, aqui não tem descanso. A gente chega ao vivo no nosso canal do YouTube, no Bolados Futebol Clube, ao vivo também no Facebook da Rádio Biruba M e da Amizade FM, e também em rádio, da Rádio Amizade FM, sempre para Bifibull, acessórios para o seu churrasco. Entra lá no Insta deles, confira, são tábuas de madeira teca, tridentes, garfos de 5 pontas, nas cores ouro velho, black, cobre velho, prata e polido. Tem kit petisco também. Hoje eu estava falando com o Juliano e ele está emocionadaço, ele me mandou a foto de um novo produto dele que está chegando, que são caixas presente, aí vem aquela garra de urso toda especial, numa embalagem, coisa mais linda. O Juliano me manda a foto só para dar uma atiçada, e aí tu fica naquela. O Juliano que me mandou dizendo assim, quem quiser conhecer mais os produtos da Bifibull, eles estão expondo lá na Expo Inter. Então a galera que estiver passando lá na Expo Inter, eles estão na quadra 32, portão 7, ao lado da administração. Chega lá então, fala com o Juliano, diz que foi pelo Bolados Futebol Clube, dá um abraço nele por mim, porque com essa pandemia ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Feitas as apresentações, feito o patrocínio, eu chamo ele. O Bagé não sabe, mas a gente começou esse programa em 1º de maio e eu ainda não conheci nem o André, tampouco a Sheila, presencialmente. É aquela parte boa do Twitter, que a gente arruma uns amigos no Twitter. Tem uma parte que é a do ódio, mas tem uma parte boa. Eu sei que o André, ele tá louco para me dar um abraço, ele não resiste ao corpinho. Com certeza, com certeza. Ele tá louco para dar um abraço, André. Como certeza. É que foi de final de semana? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. O fim de semana, a gente tá numa fase que até quando a gente não joga, que a gente acha que vai ter um fim de semana tranquilo, o fim de semana é uma droga, né? Eu tinha 3 resultados para acontecer e nenhum aconteceu. Então, foi fenomenal o final de semana. Mas eu vou pedir licença rapidinho, tá? Porque na outra semana eu dei os parabéns para a mãe do Jorge, que o meu cunhado, o Jorge, estava no programa e era aniversário do Jorge também, eu me esqueci, tá? Então eu vou abrir o programa aqui dando os parabéns pro Jorge, o Jorge que está sempre aí na nossa audiência. Um grande abraço, Magrão. Felicidades, tudo de bom aí para ti, sucesso e tamo junto sempre. Boa noite, Sheila. Boa noite, Bagé. Boa noite. Como é que foi, Sheila? De final de semana, festinha? Festa. Foto com convidado? Foto com convidado. Tô sabendo também, festa em família também. Meu pai foi pra praia, encontrou o Bagé, né? Mandou um recadinho lá, então todo mundo aproveitou bem o final de semana. Mas chega segunda-feira, tem que voltar pro trampo, não adianta. Para quem não sabe, a Sheila... Para quem não sabe, a Sheila encontrou o Pitol numa festa, o Pitol já passou aqui pelo programa também, e hoje a gente está com ele, então, todo mundo conhece, né, dispensa apresentações, mas a gente segue o protocolo, com o Alex Bagé, ele que é jornalista, compositor e presidente da ASEG, e aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui numa segunda-feira, véspera de feriado. Bagé, seja bem-vindo. Não, valeu, eu que agradeço, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando também o trabalho de vocês. Encontrei o pai da Sheila, eu estava em Capão da Canoa no final de semana, porque raramente, aliás, quase que nunca a gente consegue folga sábado e domingo, porque eu acabo hoje participando dos comentários de todos os jogos do Grêmio, né? E aí, em função da parada no final de semana, em função das eliminatórias e a ausência do Campeonato Brasileiro, eu dei um pulo até Capão da Canoa, porque tem um irmão que mora lá, que é técnico de futebol, e até o técnico lá do Capão da Canoa atualmente. Então, como eu tenho uma boa relação ali com o pessoal do clube, com o Adriano Chuva, que foi jogador, inclusive, do Grêmio e também do Juventude, e aí lá encontrei o pai da Sheila, lá naquela resenha depois do jogo. Show. Tá. Bagé, antes de eu chegar lá na parte de como tu decidiu ser jornalista, eu tava olhando um outro podcast, cara, e tem uma história, assim, da tua vida, cara, que eu tava escutando e eu coloquei no carro, porque a gente... Antes de cada programa, a gente, então, escuta algumas coisas sobre o convidado. E, cara, eu quero te perguntar uma coisa. A dona Dirce e a tua mãe,
mudaram a tua vida naquela tarde quente ou não? Cara, mudaram, com certeza. A minha mãe, principalmente, né? Para quem não conhece essa história, eu trabalho há cerca de 20 anos com jornalismo esportivo, né? Eu tinha já... Eu vou fazer 45, então eu já tinha 25 para 26 anos quando eu resolvo mudar completamente a minha vida, né? Eu trabalhava no serviço burocrático, no escritório de contabilidade, era contabilista, de segunda a sexta, das 9 às 18, não trabalhava final de semana, não trabalhava feriado. Mas eu não me sentia à vontade com aquilo, né? Eu venho de uma família em que o meu pai foi jogador de futebol, mas numa época completamente diferente dessa, né? Meu pai jogou no Guarani, jogou no próprio Bagé. E o meu pai, depois, por questões da vida e tal, o meu pai não conseguiu acumular dinheiro com o futebol, muito antes, pelo contrário, né? E a minha mãe, na verdade, a minha mãe doméstica, uma pessoa com pouquíssimo estudo, sem nem o ensino fundamental completo, sem nem o primeiro grau, mas uma pessoa muito guerreira, né? Então a gente teve... Eu venho de uma família muito humilde, uma família com uma série de dificuldades do mais básico que vocês possam imaginar, assim, sabe? Dificuldade de, por vezes, ter uma dúvida se teria ou não o que comer no outro dia. E eu conto essas histórias, cara, porque a gente vive hoje um momento em que se tem uma necessidade muito da ostentação ou ao mesmo tempo, de mostrar algo que tu não é, ou daqui a pouco usar a rede social só para falar mal, para destilar ódio. E aos poucos eu entro dia 10 de março, por exemplo, na RBS, e eu já tinha trabalhado, eu comecei no Grupo Record, né, da Rádio Guaíba, depois eu fui para a Rede Pampa, onde estava começando o projeto da Rádio Grenal, depois eu fui para o Grupo Bandeirantes, e aí fui contratado agora dia 10 de março, comecei no Grupo RBS, que é o ápice da carreira de qualquer jornalista. Mas eu conto essas histórias porque a minha chegada à RBS, ela possibilitou uma visibilidade maior do meu trabalho, muito maior, né? Não que eu já não fosse uma pessoa relativamente conhecida pelo Donos da Bola na TV Bandeirantes, que é um programa de enorme sucesso, mas o Grupo RBS ele deu uma mudada assim, de patamar. Isso me possibilitou que eu pudesse conversar com mais pessoas a respeito da carreira, a respeito da minha carreira. E por vezes, cara, eu vou fazer um exemplo prático para vocês, tá? Eu chegava numa redação de rádio, de jornal, e eu me confrontava ali, eu com 26 para 27 anos, entrando na faculdade com essa idade, porque foi quando eu consegui pagar minha faculdade, né? Porque os meus pais não tinham condições de pagar, mas eu nunca usei isso como vitimismo, entendeu? Muito antes, pelo contrário. Como eu estava entrando com 26 para 27 anos e tinha lá os meninos com 17 para 18 já entrando na faculdade, com outro estilo de vida, mas essa minha experiência que eu já trazia, né, chegando ali já sendo pai de família, já sendo um cara casado, né, um cara que tinha que cuidar da minha casa, tinha que ajudar a casa da minha mãe. Então eu já tinha uma outra experiência de vida. Isso me ajudou muito, porque eu entrei buscando prato de comida, sabe? Eu entrei tendo que dar certo e graças a Deus as coisas começaram a acontecer. Mas por que eu estou fazendo essas pinceladas assim para vocês entenderem? Então, por exemplo, quando tu cita a dona Dirce e a minha mãe, a dona Maria, é porque eu contei essa história recentemente num podcast lá do Júlio Rita, do Fernando Ilau e do Rafa. Mesmo. Isso aí. O Ubuntu, é o nome do trabalho lá dos meninos. E eu contei essa história porque num determinado dia, minha mãe, que trabalhava como diarista, né, fazia faxina, e eu nasci em Bagé, mas aí meu pai já estava com uma complicação financeira muito grande, então a gente vem para Porto Alegre e, como qualquer família pobre, vai morar onde? Vai morar na comunidade. E nós fomos morar numa comunidade aqui na Zona Sul, chamada Restinga, que é um dos bairros mais populosos da América do Sul, com mais de 100 mil pessoas morando. E ali, por isso, essa minha relação com o carnaval, de virar compositor, porque a escola de samba foi um divisor de águas na minha vida, porque me mostrou, e até hoje, quando eu volto lá na escola, eu pude desenvolver projetos, depois como diretor, e até hoje, quando eu volto na escola, cara, eu sinto um orgulho muito grande, porque as pessoas me enxergam como o cara que estava ali, que foi criado ali dentro daquele ambiente, e que mesmo assim mostrou que dava para dar certo. Eu acho que é isso que nós somos hoje,
sabe? Um espelho, pelo menos para mim, eu lido com as minhas coisas de uma maneira muito tranquila. Tem pessoas que não entendem, mas, cara, eu não sou obrigado a agradar todo mundo, nenhum de nós vai agradar, mas eu me apego muito nessas histórias de vida. Então, para quem não acompanhou a história, minha mãe diarista, faxineira, e tem um bairro na zona sul de Porto Alegre chamado Ipanema, que ali geralmente era conhecido como o bairro da burguesia. Naquela época, as pessoas mais abastadas financeiramente, quem tinha dinheiro morava no bairro Ipanema. Então, quando você pegava o ônibus na Restinga, quando chegava ali no bairro Ipanema, o ônibus esvaziava, porque ali vinham as faxineiras, e entre elas a minha mãe. Então, todo mundo que vinha ali, e aquele tipo de pessoa que trabalha como diarista mesmo, sai de casa só com o dinheiro da passagem, precisa trabalhar o dia inteiro para poder voltar para casa com dinheiro para fazer uma compra, alguma coisa assim. E teve um determinado dia em que, infelizmente, na minha casa, cara, meu pai estava muito doente, eu tinha um irmão menor, e naquele dia, em determinado momento, a minha mãe chegou à conclusão de que não tinha comida. E aí o que ela faz? Ela arruma esse dinheiro da passagem emprestado, pega um ônibus, me pega pela mão e me leva junto. Por quê? Vou procurar trabalho, vou mostrar ali, estou levando meu filho junto para mostrar a minha intenção, e automaticamente eu conseguindo o trabalho, quer dizer, era um a menos que ficaria em casa sem ter o que comer. Bom, passado isso, eu lembro muito assim que a gente chega... Eram casas muito bonitas, assim, a maioria das casas sem cerca, né, sem muro, e estava muito quente, cara, muito calor, e imagina, eu, um moleque ali, sei lá, com 8, 9 anos, e aí, em determinado momento, a gente sentiu sede, e aí nós passamos por essa casa, e essa senhora estava com uma mangueira regando o jardim, aguando o jardim, como se diz lá em Bagé. E aí, a minha mãe não teve dúvida, ela chegou, deu bom dia, cumprimentou, e perguntou se nós poderíamos tomar água. Olha, a senhora se importa que eu possa tomar água e dar água para o meu filho? Mas ali da mangueira. E para surpresa da minha mãe, depois eu entendi, né, o quanto aquele gesto dela era grandioso, dessa dona Dirce, que era dona da casa, ela disse assim, vocês estão com sede? Não, mas vocês não vão tomar essa água aqui, essa água está quente. Ela nos colocou para dentro de casa e perguntou o que a gente queria, se a gente queria. Aí ofereceu suco, refrigerante, e nós só, não, a gente só quer água. E nesse meio tempo, quando ela serviu água para minha mãe pegou e explicou para ela o que estava acontecendo. Só, olha, saí de casa, eu moro na Restinga e eu vim procurar com meu filho algum lugar para trabalhar. A senhora conhece alguém ou a senhora precisa que faça alguma coisa na sua casa? Porque eu preciso voltar para casa hoje com algum dinheiro, ou pelo menos com algum alimento para minha família. Bom, a partir daquele momento muda tudo, porque a dona Dirce simplesmente, a partir dali, não, tu já vai ficar trabalhando comigo hoje, e eu lembro como se fosse hoje, cara, a gente voltou para casa, graças a Deus e graças àquele anjo que entrou na nossa vida, que era a dona Dirce, com sacolas de mantimento, de fruta. Eu lembro muito que na sala dessa senhora tinha um piano, cara, de cauda. E eu sempre fui um moleque muito safo, né? Porque eu tinha facilidade de guardar nome de rua, de tentar entender o que acontecia, sabe? Lia alguma coisa sempre que possível, né? Porque a gente não tinha acesso a isso só no colégio, né? Não era uma casa que tivesse uma biblioteca, sequer televisão a gente tinha naquela época. Então era muito complicado. Mas eu me virava muito, eu sempre fui um cara, desde muito pequeno, muito comunicativo. Então eu comecei a conversar com ela, e eu lembro que ela disse, não, nós vamos... Tu gosta de música? Cara, então eu lembro de depois, com o passar do tempo, em determinado momento, fazer aula de piano. Então era a dona da casa, rica, de família com muito dinheiro, que viu uma senhora pobre, com o filho pela mão, dizendo que não tinha o que comer em casa, e que só pediu água. A minha mãe pediu água para ela, num primeiro momento. A minha mãe não chegou pedindo nada mais, pediu água e colocou para ela. Eu estou atrás de serviço. A senhora conhece alguma casa que esteja precisando de alguém para trabalhar, ou a senhora precisa que faça alguma coisa aqui? Então, depois de muito tempo, a minha mãe trabalhou muitos anos na casa dessa senhora, e, cara, ali foi um divisor de águas. Eu acho que muito mais, não só pela ajuda que ela deu, mas pela empatia que ela teve, sabe? Pela preocupação que ela teve ela poderia simplesmente, se ela tivesse oferecido a água que nós pedimos da mangueira ali, ela já teria nos auxiliado, porque naquele momento nós tínhamos sede. Não, ela não deixou que a gente tomasse aquela água, nos ofereceu muito mais. Então, e a partir dali, eu consegui entender, e eu me criei junto com o Tinga, né, que foi jogador de futebol, e a gente está sempre junto, e volta e meia a gente fala disso. E ele tinha uma visão muito parecida, porque a mãe dele saía para trabalhar, ela trabalhava cuidando pessoas à noite,
Então ele via a mãe saindo para trabalhar enquanto eles iam dormir, e no outro dia ela voltava com a sacola cheia de comida. Então o que ele botava na cabeça? Pô, trabalhar deve ser bom, porque ela sai daqui sem nada, ela volta com muito. Então, e isso vale muito para a gente, sabe, naquele momento lá que não tinha muita noção de tudo que estava acontecendo. Então a história da minha mãe com a dona Dirce é essa. E eu já falei da questão da escola de samba, porque a escola de samba, eu desfilei a primeira vez com 11 anos, cara, em 87. E o Estado Moda Restinga, que é minha escola de coração, ela é tipo Corinthians, assim, sabe? Quem é corintiano nunca vai mudar de time. E quem é Restinga também, é como se fosse uma religião. Então, o orgulho dali era isso, é quando aquela comunidade entrava para desfilar, tocava sirene, era como se nós não tivéssemos problemas, entendeu? Durante 1 hora de desfile, nós tínhamos orgulho de representar uma comunidade. E volta e meia, a Restinga era campeã. Então, quando era a Restinga campeã, nós éramos tratados como se fôssemos celebridades. Então, e por que eu falo isso? Porque muita gente não sabe como é que funciona a comunidade, entendeu? Agora, que é muito difícil dar certo na comunidade, realmente é mais difícil dar certo. Por quê? Porque a maior parte dos exemplos para a molecada não são bons exemplos. Né? Por que eu cito esse divisor de águas da escola de samba? Porque eu tinha um diretor de bateria, eu já tocava percussão, que só, para que tu desfile aqui, tu tem que apresentar o boletim. Olha que fantástico isso, cara. Um cara que tinha um mínimo de estudo, sabe? E ele exigindo, não, eu não tive estudo, vocês precisam ter. Então, eu falo muito, hoje quando eu aproximo pessoas, às vezes que vão para dentro da escola e tal, é sempre bater nessa tecla. Cara, isso aqui foi fundamental para a minha formação de cidadão, sabe? Se tu vai transformar depois em carnavalesco, se vai seguir compositor, isso é outra história. Mas ali a formação do cidadão, do cara que via, pô, minha mãe trabalha, é difícil, mas ela está conseguindo manter. Porque, cara, eu vou dar um exemplo prático para vocês do que eu estou dizendo, assim. A minha mãe, para comprar um par de tênis para mim, ela tinha que fazer um crediário na época, que nem existia cartão de crédito, em 12 vezes. Então, eu tinha um tênis para usar o ano inteiro, brother. Enquanto nos finais de semana, eu via a turma ali de, entre aspas, que eram criados na mesma idade que eu, que trabalhavam já para o tráfico de drogas, que eles compravam um tênis melhor do que o meu por semana. Sabe? Então, o exemplo ia dizer o que assim, pô, era muito mais fácil eu fazer o que aqueles caras fazem. Hoje, quando eu volto lá, infelizmente, a maioria deles já não está entre nós, outros tantos têm problema com a justiça, outros tantos tiveram que sair da localidade, e eu, graças a Deus, cara, quando chego, eu sou tratado como a mesma pessoa, mas automaticamente sendo também um exemplo do bem. Eu lembro que recentemente o Thiago Ventura, que é um comediante que está com extremo sucesso, o Thiago botou uma foto com um carro, cara, que ele comprou. E o Thiago é criado também na comunidade, né? E ele botou uma foto na frente do carro e os caras foram lá, alguns, e comentaram, pô, a quebrada lá passando fome e tu postando foto de carro. E aí ele foi para a mesma rede social e explicou pro cara, brother, sabe por que eu tô botando isso aqui? Para que o cara lá da quebrada veja que esse cara aí, que sou eu, viveu no mesmo lugar que ele viveu e tá se dando bem fazendo um trabalho limpo. Honesto. É que as pessoas não param para pensar. Geralmente pega o ângulo errado. Então, por exemplo, quando eu apareço em qualquer lugar, é justamente para mostrar isso, entendeu? Quando eu falo dessas histórias, é justamente para isso. É para mostrar para os caras que estão lá dentro da minha comunidade. Brother, eu tive a possibilidade de fazer o errado e não fiz. E deu certo. É que sabe por que eu sei o que o André vai falar. O que acontece? A rede que eu mais atuo ali é o Twitter. É o Twitter. E, cara, eu tenho ali meus quase 6 mil seguidores, não chega nem perto do Bagé. E o que eu noto assim... É uma subcelebridade lá também, Bagé. Eu sou personalidade da mídia. E aí, o que acontece? Eu pensei assim, depois que eu escutei aquele podcast teu, eu pensei, cara, um cara que já passou por isso aí, aquelas críticas do Twitter não deve fazer nem cócega pro cara. Porque teve um episódio, o André sabe qual é o episódio, eu não vou citar aqui, que eu tava trabalhando, de repente eu abro o meu Twitter, cara, e tem uma enxurrada de notificação, e algumas delas com os adjetivos que não vale a pena nem reproduzir. Eu pensei, não, mas e era um mal entendido total. E eu sabia que o André conhecia o cara, sim. E eu disse pro André, tu vai me dar o telefone desse cara que eu vou ligar pro cara. O cara nunca me viu na vida, o cara nunca tinha trocado uma ideia comigo, eu liguei pro cara, em 2 minutos a gente resolveu o troço. Em 2 minutos. E aí conclui. O que eu vejo, até eu vou te dizer, quando a gente te anunciou,
Porque a torcida do Grêmio fica assim, ó, porque tem a Ive, eles são isentos. Eu pensei, tá, cara, aí eles reclamam da Ive e quando vem um cara da imprensa e se assume gremista, os caras vêm, ele não é gremista. Porque esse cara, como é que tu lida com essas críticas aí, Bagé? Porque assim, ó, teve uma noite que a minha esposa aqui parou pra mim e disse assim, ó, só um pouquinho. Esse teu Twitter tá influenciando aqui em casa, porque chegou uma hora quando eu vi, cara, eu tava praticamente descontando na minha filha. E ela disse assim, o que aconteceu? E era um episódio do Twitter. Eu pensei, cara, se comigo foi assim, imagina com o Bagé, que é uma enxurrada, cara, toda hora. Bagé, bem rapidinho, que tá bombando aqui e a gente tem esse hábito. Queria mandar um abraço pro Thales, pro Juliano Plusinski, pro Peterson Costa, pra Daniele lá de Birubá, pra Andréia Lau lá de Curitiba, pro Bruno Zambon, Bruna Zamban, pro Juca Delfaro, pro Silas Matias, pra Neuza Zanata, pro Dacir Scalco, que eu acho que tem algum parentesco aí, pro Gerson Castro. E eu vou pedir desculpas pro Mohamed, se eu disser errado o nome dele aqui, porque o Mohamed... O Claudião já te ensinou. O Mohamed entrou na live do Claudião, ô Bagé. E o Claudião morou nos Emirados, morou lá, né? E o Claudião me corrigiu a pronúncia. Então, como o Claudião... Acho que o Bagé não teve lá ainda, mas se eu pronunciar errado, Mohamed, tu me desculpa, mas o Claudião não tá aqui hoje para nos corrigir. Mas, Bagé, até em cima disso que o Diego falou, bem, já vou te passar a palavra, eu acho que essa introdução que a gente fez aqui, que bom que o Diego fez ela, porque eu ia fazer questão de entrar nesse assunto também, porque muitas vezes também as pessoas te atacam lá e acabam não sabendo a tua história, né, cara? E a gente vê assim, ó, que tu não precisa te expor da forma como tu te expôs, né? No momento que tu assume num estado tão dualista, a gente entrevistou a Tainá Espinosa semana passada e a Tainá disse, aí no Rio Grande do Sul é muito dualismo, e a gente é muito dualista, né? E no momento que tu te expõe, tu sabe os riscos que tu tá correndo e tu corre esses riscos, mas é bem como o Diego falou, todo o pau que tu tomou até hoje, tu já tem o lombo duro, o couro duro, como a gente diz, para levar esse laço, né? Mandar um abraço para minha mãe aqui também, que entrou agora, tá nos prestigiando aí. Cara, eu acho que assim, primeiro que o tempo, ele te ajuda muito, né? Pô, já tô há praticamente 20 anos nisso. Vamos lá, vamos por partes, assim. A rede social, cara, ela tem uma diferença, a mesma coisa assim, quando tu entra na faculdade para fazer jornalismo, tem diferença de linguagens da maneira que tu quer comunicar. Então, a linguagem de rádio é completamente diferente da linguagem de escrita jornal. Hoje, a linguagem de escrita jornal é diferente da linguagem escrita digital, que são os sites ou os blogs e tal. A linguagem de TV é completamente diferente. Então, quando tu circula por tudo isso, na prática, tu consegue entender. Opa, peraí, no rádio eu preciso ter dinâmica, eu preciso ter raciocínio rápido, eu tenho que ter constância, porque um segundo em silêncio parece uma eternidade. Na TV, eu estou mostrando, então, quer dizer, eu estou mostrando a garrafa, eu não preciso no rádio que eu fico dizendo que a garrafa é de plástico, que está com água, que ela é azul, que ela tem uma borrachinha, que ela tem uma tampa. Então, essas são as linguagens. A rede social é a mesma coisa. A rede social do Instagram é uma coisa mais amena, agora já está mudando, já está ficando mais para o lado do Twitter. Né? O Facebook é uma coisa mais popular, digamos assim, o Instagram ainda é mais comercial, né? O cara vai lá, diz, pô, tô aqui no hotel tal, não sei o que. Eu não aguento mais meu Instagram, só propaganda. E no Twitter, cara, mas faz parte, né, do processo. E a gente precisa da publicidade também no jornalismo, tem que pagar a conta. Aí tu pega, por exemplo, o Twitter é uma coisa mais raivosa. Total. Né? É a rede mais raivosa. É a rede mais raivosa. Experimenta isso, dá um bom dia lá. Cara, vai ter alguém que vai dizer assim, deve ser só para ti, tal, bom dia, tal. Então, eu acho que são fases da vida. Teve uma fase, Diego, que eu fazia isso. Eu olhava, o cara, quem é esse cara? Esse cara nem me conhece. E eu chutava o cara. Aí daqui a pouco eu ia ver, o cara tinha 10 seguidores. O cara queria comprar, porque o Fantástico mostrou neste domingo uma matéria sobre haters. O hater, ele quer isso. O Ricardo Boechat eternizou uma frase: não dou palanque para otário. Entendeu? O cara vai lá, ele vai te provocar, ele vai te dizer uma bobagem. Sabe o que tu deve fazer, que eu faço hoje? Se é uma bobagem ofensiva, print e manda para o meu advogado. Só. O resto, ele resolve. A ameaça de morte. Brother, aquilo que tu acabaste de falar, eu disse no ar uma vez num programa no Donos da Bola. Porque aconteceu o seguinte, eu vou fazer 45 anos e, eu tenho uma netinha de 2 anos e meio. Já tem neto?
Já tenho a Manuela, vai nascer a Isabela, agora em dezembro, a segunda netinha. Então, cara, chegou um ponto que eu penso assim, pô, eu trabalho com o que eu gosto. Graças a Deus eu obtive sucesso com isso, trabalhando demais, porque eu estava agora, antes de entrar aqui com vocês, terminando coluna, fazendo gravação, a gente está sempre girando mesmo no home office. Aí eu chegava para jantar no restaurante lá, eu e minha mulher, daqui a pouco chegava um garçom, pô, Bagé, vem cá, só para nós aqui, gremista ou colorado? Pô, aí eu tinha que inventar uma história, dar uma curva no cara. A minha mulher é gremista, eu dizia para ela, pá, evita andar com a camisa do Grêmio, perto de mim. Os carros da gente, quando ia comprar, a gente evitava. Podia ser uma Ferrari. Ah, só tem vermelha? Não, então não quero. Sabe? Vermelho ou azul, a gente não pegava. Para evitar uma série de cuidados. Mas já tem uma Ferrari aí na garagem ou não? Não deu ainda. Mas, ainda não. Mas o que eu digo assim, nós tínhamos um cuidado muito grande, sabe? Até na hora de comprar o carro. Claro. Pô, não dá, não, vamos tentar outro para evitar qualquer coisa e tal. Aí eu cheguei no momento que eu pensei, eu digo, cara, peraí, por que eu tenho que fazer isso, né? Qual é o problema? Eu acho que a preocupação com o jornalista ou com qualquer profissional devesse ser se ele é um cara íntegro, né? Se ele não é um vigarista, né? Se ele não é um vagabundo, se ele é uma pessoa do bem. Porque, do contrário, concordar ou discordar, eu acho que a discórdia ela é fundamental para qualquer formação. Porque se todo mundo começar a bater nas costas e tu acreditar que tu é o top, cara, tu não vai te qualificar, sabe? O momento que tu deixa a mosca azul te picar e tu acha que, cara, sucesso é uma coisa muito relativa, sabe? Tu pode ter um sucesso no âmbito da tua emissora, da tua cidade, do teu estado, do teu país, mas, cara, a diferença de sucesso para prestígio é justamente a maneira que tu conseguiu lidar com o sucesso. Quem consegue lidar com sucesso alcança o prestígio. Quem não consegue, daqui a pouco some de novo. Então, não é fácil, sabe? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. É difícil isso. Mas eu comecei a entender que eu não... Hoje, por exemplo, tem dias, cara, que eu evito olhar comentário. Evito. Porque eu sei que os caras vão lá. Por que criou essa celeuma com uma parte da torcida do Grêmio? Porque, só para fechar aquela frase que eu acabei introduzindo e não te respondi ela. Então, no Donos da Bola, certa vez, eu fui ameaçado de morte por uns 3 ou 4 torcedores. Cara, convenhamos, o cara que vai te fazer alguma coisa, ele não vai te ameaçar. Eu ia dizer, é difícil. 3 ou 4 ameaçaram. Aí eu mandei para o advogado, ele, não, vamos criar um boletim de ocorrência só para criar, depois a gente interpela esses caras. Eles na tua frente no tribunal, eles viram uns gatinhos. Ele disse que tinha brigado com a mulher, estava de mal com a mãe, por isso que não era aquilo que ele queria dizer. Cara, é surreal, assim. Mas vamos lá. E eu, cara, e lá no Donos, né, como qualquer lugar que eu trabalhei até hoje, e muita gente pergunta, o Bagé vai mudar agora na RBS? Cara, eles me contrataram porque eles gostaram do que eu fiz até agora. Por que eu vou mudar? Então, eu sempre tive uma liberdade muito grande de falar o que eu penso. Eu nunca cheguei e disse assim, Meneghetti, Pedro, hoje eu vou dar um depoimento. Cara, eu vou lá e falo o que eu tenho que falar. Eu peco por excesso, mas não peco por omissão. Depois os caras me chamam lá e puxam meus orelhas se tiver que puxar. E teve um dia que eu falei isso. Eu disse, o César Cidade Dias, que era meu colega de bancada, puxou o assunto. Pô, o Bagé recebeu, inclusive, ameaça de morte. Eu disse, César, eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que tocou, eu disse, rapaziada, vem cá. E o cara fechou em mim e disse, deixa eu te explicar um negócio. Cara, eu fui criado numa comunidade que eu vi pessoas morrendo, eu vi pessoas sendo baleadas, eu vi pessoas assaltando. E, cara, eu sobrevivi a isso sendo uma pessoa do bem. E hoje eu sou orgulho para a parte das pessoas que gostam de mim lá. A parte daquela comunidade que me conhece tem orgulho do que eu faço, porque eu saí do mesmo lugar que eles com a cabeça erguida. Então, Brad, tu acha que eu vou ter medo de ameaça de internet? Só que tu tem que ter um cuidado assim só para não alimentar os caras. Cara, fake news. E por que o Grêmio está onde está hoje, na minha opinião? Porque o Grêmio parou de jogar futebol, ninguém entendeu o que estava acontecendo, e nesse momento tem uma briga política feroz, corrosiva dentro do Grêmio. Então, quando eu vou para o Sala de Redação, que tem uma audiência tremenda, quando eu vou para o Bola nas Costas, na Atlântida, que é outro canhão de audiência, ou quando eu faço a minha coluna em GZH, obviamente que vários chapéus são atirados para cima e alguns vestem ele. Só que esse ponto que eu sempre tive de dizer o que eu penso, entendeu? Baseado na minha convicção, não me tirou o tino de jornalista. Quando eu resolvo assumir ser torcedor do Grêmio, é simplesmente para que o cara diga assim, isso aí é coisa da Ive, como lembrou o André. Isso aí é coisa... Não, cara, o cara sabe que eu sou gremista. Só que eu sou jornalista antes de qualquer coisa. Então, se eu tiver que elogiar ou criticar, eu vou continuar fazendo. O Thiago Neves, ele só sai do Grêmio porque eu descobri a notícia do contrato dele, que era uma coisa absurda, que tinha lá 20 jogos que se ele assinasse a súmula,
ele renovaria por mais um ano. E essa minha notícia resultou na saída do Thiago Neves e na saída do diretor na época, que era o Klaus Câmara. Então isso é credibilidade. Teve aquela comoção no Twitter, né? Teve aquela comoção toda no Twitter. Mas isso é credibilidade. Então o mesmo cara que... Porque assim, ó, se ele concordar contigo, ele te acha gênio. E se ele discordar de ti, ele te acha idiota. E é o mesmo cara que vai estar todo dia. Às vezes os caras me mandam direct e, pô, não tem como responder todos, né? Mas eu vou olhando lá. Às vezes o cara, ele me elogiou, me criticou, mas ferozmente. Tu é o cara. Não sei como é que tu chegou na RBS. Tu é o cara. Mas como é que te contrataram? Cara, então são as mesmas pessoas. Então eu não posso queimar minha energia. Isso que citou, acho que foi o Diego, daqui a pouco tu tá levando para dentro da tua casa, cara. Sabe? Porque a gente acumula isso. Aí claro, tu tá um dia mais nervoso, eu sou pavio curto, aí daqui a pouco, eu tô explodindo com a minha mulher, ou com a minha filha, ou com a minha neta. Por quê? Porque um cara que eu nem conheço, que não tem responsabilidade nenhuma, foi lá e disse alguma coisa. Mas só para fechar esse preâmbulo, por que deu esse problema, entre aspas, com parte do torcedor do Grêmio? Porque o torcedor do Grêmio acha, em parte, não estou dizendo todos, que o cara que torce para o Grêmio, ele não pode criticar o Grêmio. E eu estou no Grupo RBS como jornalista identificado com o Grêmio. Eu não sou representante, eu e o Potter vivemos dizendo isso. Nós não somos representantes da sociedade. Eu ia te perguntar isso aí. Nós somos jornalistas que torcemos abertamente para os nossos clubes. Então, quando eu ousei analisar e criticar o Renato, porque, na minha opinião, o Grêmio parou de jogar em 2018, os caras que são mais renatistas do que gremistas passaram a me atacar. Mas, cara, assim, para mim é muito tranquilo, porque, como eu estou dizendo para vocês, o que é ofensivo, eu mando para o advogado, entendeu? Então, cara, porque assim, na boa, eu não sou mais homem do que ninguém, eu acho que a gente não vive mais no tempo das cavernas, de trocar soco nem nada. Mas, cara, eu sou um cara de 1,92 m. Se o cara vier me bater, eu não vou dizer para ele, por favor, pare. Então, brother, entendeu? Eu toco a vida. Antes de passar, eu preciso, o Juliano, eu tenho certeza que ele está lá na Expo Inter, está nos escutando. Antes de passar para o segundo bloco, pessoal, a gente segue ao vivo aqui com o Bagé, sempre para Bifibu, acessórios para churrasco. Eles têm o Insta deles lá com todos os produtos que estão à disposição, vocês encontram nas melhores lojas. Tem tábuas de madeira teca, tridentes, tem garfo 5 pontas nas cores ouro velho, black, cobre, prata velha e polido. Tá chegando novidade da Bifibu também agora, tem caixas presente, então, cara, tu compra, tá prontinho e dá de presente pro teu brother. O Juliano já tá devendo presente pro Claudião, tá devendo pro Mazzaropi, para todo mundo que passou aqui. Quem quiser conhecer mais os produtos da Bifibu, eles estão expondo lá na Expo Inter, tá? É na quadra 32, portão 7, ao lado da administração. Passa lá, fala com o Juliano, diz que você foi pelo Bolados Futebol Clube, e eu preciso que o André ou a Sheila leiam a pergunta do Juliano. Eu vou colocar na tela aqui. Já vai responder. Eu até vou, se a Sheila permite, eu vou emendar as 3 perguntas ali, porque o Juliano, Bagé... Depois eu quero pedir uma coisa. Na verdade, o Gaspar, ele te pergunta se o Renato tivesse ficado no Grêmio, se tu acha que o Grêmio ainda estaria na zona do rebaixamento, e vou emendar essa pergunta do Gaspar com o Rodrigo. O Rodrigo Mota te mandou aqui, que a torcida pegou implicância contigo por conta das críticas ao Renato, né? Que claro, de resto a gente precisa de alguém na imprensa criticando a direção e os jogadores ao invés de passadores de pano. E aí o Juliano, ele te pergunta mais ou menos assim, se não... várias perguntas, né? Se não tá na hora de quem é identificado com o Grêmio, no caso tu, parar de criticar e todo mundo se unir para tentar tirar o Grêmio dessa situação. Quem tem que se unir é o jogador, né, cara? Não, é o Juliano que tá perguntando, né? Eu tô só quem tem que se unir, Estou só reproduzindo. Quem tem que se unir, Juliano, é o Cortez lá, que tá na esquerda, ele que tem que se unir, é o Thiago Santos, é o Lucas Silva. Mas vou deixar Esses dias liberaram a imagem de um treino Cortez cruzando, eu quase chorei, meu Deus do céu. Vou deixar o Bagé responder na ordem. Tá, Bagé, que envolve tudo ali. Se, de repente, a torcida não pegou no teu pé por conta daqueles termos renatício, porque, afinal, tu tá mexendo com um ídolo do clube, né? Um ídolo muito forte. E teve aquele episódio também que tu pediu pro pessoal se desassociar. Mas aí é que tá. Eu sou renatista.
Eu também. O Renato, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, cara. O Renato é um ser humano, cara, que vocês não têm noção. O Renato é um cara que sensacional. Quem conversa 5 minutos com o Renato, se o cara for colorado e não gostar do Renato, ele passa a gostar. O grande problema que as pessoas, a maioria dos torcedores não entenderam, é separar o Renato ídolo do Renato treinador. O Renato treinador é um cara que ficou 5 anos no Grêmio e que ajustou várias coisas boas no Grêmio, mas que 18, 19 e 20, eu tô pegando 3 anos, tá? Eu concordo contigo. O Grêmio contratou 32 jogadores, que deu um certo. Se eu der a lista para vocês, foi o Diego Souza. Então tem jogador que veio ali, porque o Renato... E aí é uma falta que o Renato faz. Teve um ouvinte que perguntou aí, porque o Renato ele era um diretor de futebol, porque o Renato conhece futebol e o Renato tem uma personalidade incrível, né? Então o Renato chegava lá só. Teve um dia que o Renato falou na entrevista coletiva, só, o treinador não vai falar, o médico não vai falar mais, agora quem fala pelo departamento médico sou eu. Cara, como é que tu vai dizer que o médico não vai falar mais? Ele em cima disso que o Gaspar está dizendo. Se ele tivesse ficado, o Grêmio já não vinha jogando nada com o Renato. Eu penso que o erro do Grêmio é a tentativa com o Thiago Nunes. Porque se tu pegar o Filipão, a chegada do Filipão, mesmo ele sendo muito criticado, o Filipão tem um aproveitamento que o Grêmio estaria em 5º ou 6º lugar no Brasileiro. Não estaria na zona abaixo, só com o Filipão. Mas esse ato que o Thiago Nunes chega e perde vestiário e a direção se dá conta e demite, para mim aquilo ali foi muito danoso. Porque talvez com a saída do tamanho que era o Renato, tivesse que chegar o outro gigante também, que era o Filipão. E não o Thiago Nunes para tentar fazer uma experiência. A questão do Renato e desse termo renatice que eu usava, Sheila, era muito mais porque era justamente com essa ideia de marcar. Quando eu dizia renatice, automaticamente eu estava criticando o Renato. Por quê? Porque o Renato, quando ia criticar o jogador, vocês vão lembrar que ele não dizia assim, o meu centroavante está errando gol. Ele chegava na coletiva e dizia assim, não, inclusive já dei o meu DVD para ele ver como é que se faz. Ele está fazendo a mesma crítica. Eu só usava a mesma temática, a mesma figura de linguagem do Renato. Quando eu dizia, foi renatice, automaticamente eu não concordava com o que o Renato estava dizendo. Teve um ouvinte aí que mandou para você sobre, tem que dar uma aliviada. Eu disse, cara, jornalismo, ele não está ali para dar uma aliviada, porque o meu jornalismo ele não está dando carregada. O meu jornalismo é a convicção que eu tenho. Por exemplo, tem uma informação agora que vai satisfazer, de repente, vocês aí, André. O Cortez não deve jogar. Quem deve jogar é o Guilherme Guedes na esquerda, vai trazer o Rafinha para a lateral direita e vai dar um tempo no Wanderson, para, de repente, o Wanderson se acalmar, porque está tomando muito cartão e tal. Mas o carregar na crítica, a minha crítica, ela é pontual. Eu não faço assim, o Grêmio não está jogando nada. Não. Eu digo, eu penso que o Grêmio não está jogando por isso, por isso, por isso. Uma outra coisa que me incomodava, as entrevistas coletivas. Na época do Renato, o vice de futebol, Paulo Luz, dizia tudo que o Renato tinha dito. E o Renato, pela inteligência dele, ele desviava o foco. Pode ver, quando o Renato jogava mal, ele brigava com alguém da imprensa, ele dizia que o juiz não tinha ido bem, e o Grêmio começou... O Grêmio João Batista tomou algumas mijadas, nas coletivas. O Grêmio começou a fazer isso de novo, entendeu? Então, é que o torcedor não entende isso. E o futebol, por exemplo, todo mundo é analista de futebol. Então, por exemplo, outro dia eu recebi um recado lá de um advogado muito importante em Porto Alegre, que eu tenho boa relação. Ele disse assim, Bagé, tu é o representante do Grêmio aí no Sala, tu tem que falar mais do Grêmio. Aí eu peguei e mandei, vamos começar por partes. Primeiro que eu sou jornalista, não sou representante do Grêmio. Eu sou jornalista identificado com o Grêmio. Se eu achar que eu tenho que criticar o Grêmio, eu vou criticar. Mas eu perguntei para o seguinte, qual foi o dia, numa defesa de tese do senhor no tribunal, que eu lhe mandei recado dizendo como o senhor deveria agir lá? Perfeito. Pronto, cara. Eu usei da mesma arma com ele, sem ser deselegante nem nada. Nunca mais me mandou nada. Então, é muito fácil. Os caras olham assim, esse entende ou não entende? Cara, tem pessoas num bar, se eu for jogar uma sinuca ou tomar cerveja, que sabem mais futebol que eu, cara. A diferença é que o cara não buscou aquilo. O estar lá, ele te obriga a estar informado e ter um conhecimento mínimo, sim, de futebol. Entendeu? Mas essa história de achar porque o cara tá lá, não, é o cara que vai fazer, então se decidam. O mesmo cara que acha que daqui a pouco eu faço uma análise errada, ele acha que uma defesa minha do Grêmio pode tirar o Grêmio da segunda divisão. Não sou eu que estou errando o gol. Não fui eu, por exemplo, que fiz uma folha de 14 milhões. O Grêmio tem uma folha hoje que é menos de 1 milhão menor do que a do Atlético Mineiro. Quem é o melhor time? O Galo ou o Grêmio?
Então, cara, são essas coisas que têm que ser debatidas. O presidente do Grêmio é fantástico na questão de administração. Mas por que ele só foi contratar agora quando o Grêmio estava na zona do rebaixamento? Por que a gente demorou tanto a contratar se nós temos dinheiro? Então é isso que incomoda. Aí vai o vice de futebol por vezes e dá uma entrevista usando termos que o Internacional usava no ano que caiu, em 2016. Trocar o pneu com o carro em andamento. É a cartilha. Fato novo, cartilha. Então, cara, esse tipo de coisa me incomoda. E lá, eu posso garantir para vocês, se tem uma coisa que eu jamais fui pautado, eu tenho total liberdade. O máximo que vai acontecer, daqui a pouco eu fiz uma brincadeira, usei um termo que não foi legal, realmente vai ter um editor que vai chegar, pô, Bagé, aquela brincadeira não cabia, né? Não era hora, os caras estavam debatendo, aí tu levou para brincadeira. Isso é uma questão editorial. Agora, a questão de dizer o que eu tenho que falar, ô Bagé, dá uma segurada, Bagé, não tem isso. Quem acha que é assim, eu não posso fazer nada, continue pensando. Mas essa situação, né, pô, tu tem que aliviar. Tu pega, por exemplo, a grande parte das minhas colunas, elas têm uma mistura de opinião com informação. Então, quando eu trago uma informação, por exemplo, o que aconteceu agora da invasão do CT lá, cara, isso não é torcedor, isso é vândalo. Aí tem cara que fica bravo, não, mas é torcedor. Não, eu sou torcedor, eu não atiro pedra em ônibus, cara. Eles quebraram carros de cozinheiras humildes que resolveram naquele dia trabalhar com carro e tiveram um carro danificado por pedras que foram arremessadas. Se aquelas pedras atingem as cozinheiras, talvez tivesse um dano muito maior. Então, o meu papel é analisar em cima daquilo. Eu não estou lá para agradar. Eu sei que muito tempo o Sala teve, por exemplo, ex-dirigentes, e aí o ex-dirigente ele não vai criticar o clube, porque ele já teve lá dentro. Ou daqui a pouco um ou outro é mais... Cara, eu tenho amizade com vários jogadores que já passaram e que ainda estão no Grêmio. Se eu tiver que elogiar ou criticar, eu vou fazer a mesma. Eu disse certa vez numa entrevista com o presidente Romildo, tenho o maior respeito, acho hoje o maior presidente do Brasil. Só que o Grêmio está seguindo um caminho de segunda divisão e aí tu vai para a coletiva e diz assim, o torcedor fique tranquilo que vai mudar. Cara, não é assim que tu vai mudar. Tu vai mudar com atitudes. Então, verdade. A minha crítica não é de... Eu não saio de casa, hoje eu vou criticar o Grêmio. Hoje eu vou elogiar o Grêmio. Cara, eu falo aquilo que eu penso baseado nas coisas que eu sei. Esse episódio não vale nem a pena dar muito palco. Para mim, me incomodou só uma coisa naquela questão inteira, assim. O presidente veio, se posicionou como tinha que se posicionar, mas no momento que tu tem um grupo de pessoas numa rua depredando um patrimônio particular, aquilo ali deixa de ser uma questão do clube, passa a ser uma questão de segurança pública. Aí o presidente, que em muitas derrotas do Grêmio eu fiquei aguardando ansiosamente na Gaúcha, no pós-jogo, com a minha esposa dizendo, tu não vai vir dormir? Eu disse, calma, eu vou ouvir o Romildo primeiro e eu vou deitar. E ele não veio. E naquela tarde eu saí do trabalho, eu liguei na Gaúcha e o presidente estava lá. E por via das vezes, ele tinha que se posicionar firme, como tem que ser, se posicionou contra aquele grupo de pessoas, eu não estou nem referindo torcedores, grupo de pessoas. Ele se referiu, mas assim, em alguns momentos, me parecia que ele dava um deslize culpando a torcida pelo momento ou pela impaciência. Aquilo me incomodou um pouco. Quanto a dizer que vai punir os caras, que vai banir, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, o Grêmio tem o direito e o dever de fazer isso. Mas me incomodou a rapidez com que ele veio falar. Claro, era uma questão urgente. Mas aí, quando o Grêmio perde, Bagé, ele não vem, cara. Aí eu tenho que ficar ouvindo, às vezes, o CR da entrevista. E o Renato já saiu. E eu acho até aqui, deixa eu colocar a Bruna, eu acho que ela escutou o nosso episódio com o Claudião. Claudião disse assim, ó. A Bruna disse assim, não se pode transferir uma culpa maior para a direção. Falam que o Renato pedia bons jogadores, a direção não dá os primeiros da lista. O que o Claudião falou? Às vezes ele chega para a direção e diz assim, eu preciso de um jogador X com a característica tal, tal, tal e tal. Eu tenho um cara que vale 10 milhões, um cara que vale 5, um cara que vale 500 mil. A direção me dá o de 500 mil. E aí dá problema. Será que o Renato realmente pedia esses caras? Ou ele pedia um cara, por exemplo, um Bruno Henrique e traziam para ele um Luiz Fernando? Ou não? Ou Carioca, né? Eu acho que tem duas situações aí. Primeiro que nenhum jogador chegou no Grêmio sem que o Renato quisesse que chegasse. Assim, todos os jogadores que chegaram... Não deram as opções, assim?
É que depende. Tem algumas situações que até o negócio foi um pouco mais complicado, mas tem muito jogador que também vinha naquela. Cara, quer ver? Não tem economia aí. Se tu pegar 31 jogadores que deram errado, cara, não tem economia. O Grêmio tem hoje um Everton que veio pelas mãos do Renato, que ganha 500 mil por mês. Ele não joga. Não joga. O Vitor Ferraz. O Grêmio contratou 3 goleiros e chegou à conclusão depois que os melhores eram os 2 que estavam aqui de graça. Que os 3 eram insuficientes, né? É incrível. O que foi a mudança prometida pelo Renato, pelo presidente, para as finais da Copa do Brasil? Mudaram o goleiro, tiraram o Vanderlei e botaram o Paulo Vitor. Ele falhou nos 2 gols porque a gente sabia que ele ia falhar. Não é culpa dele. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que tem um erro duplo. Claro que o peso do Renato, o Renato, por exemplo, chegava e disse, eu quero o Michael Suel. Aí o cara chega lá, mas não deu certo comigo, vai jogar. E joga. Ou não joga, mas ele vem pelo peso que o Renato tem. E hoje faz falta essa figura do Renato. O presidente, na minha opinião, terceirizou o departamento de futebol há muito tempo para o Renato. O Renato, perdido. No Flamengo, ele é treinador. Ele não contrata. No Flamengo, ele é treinador. Mas até porque quem ele pedir, ele vai ter. Não, é outra realidade. Mas é que aí tem um outro ponto. Se realmente o Grêmio negou contratar, mas a gente não sabe, porque dinheiro o Grêmio tem. Inclusive, o presidente Romildo estava... Outro dia ele entrou numa entrevista na Rádio Gaúcha e ele criticou algo que nunca foi dito pela imprensa ou pela torcida. A torcida, quando reclama que tem superávit, e a imprensa, a torcida sabe que é importante superávit. Mas o que o torcedor e a imprensa está reclamando é que, assim, já que eu tenho superávit, vamos gastar. Vamos contratar, né? Vamos contratar direito. Porque a folha do Grêmio é alta, senhores. É muito alta. 14 milhões. Para essa sendo que a gente tem. A do Galo tem um pouco menos de 15, mas vamos botar 15. Quer dizer que a diferença do Galo para o Grêmio é um Vitor Ferraz e o Everton sem bolinha? É 1 milhão. É 1 milhão. Sabe o que eu me apavorei hoje? Eu fui colocar no TP aqui a classificação e eu me dei conta que o Cuiabá, claro, ele tá com um jogo a mais, mas ele está à frente do Inter. Dois jogos a mais que o Grêmio. Sim, mas ele tá na frente do Inter. E, cara, os 2 jogos a menos que o do Grêmio não se iluda, né? É Flamengo e Atlético. Não, futebol, não tem 2 jogos a menos. Não é futebol, André. Não, futebol tem lógica. Não. Cuiabá foi a Palmeiras e ganhou do Palmeiras. Vamos dar uma desanuviada. Ô, Bagé, amanhã no Bola nas Costas eu quero que tu faça uma justiça comigo lá, que tu leu um tweet meu. Tu leu um tweet meu lá depois daqueles 8-0 do Aragua, e acho que foi o Divério que disse que era do... O Divério disse que era do cara que faz... Do Bertoncello. Que eu botei que as maiores goleadas da arena, e aí botei o Aragua, botei o Achipato, não me lembro que era o outro, e botei o Grenal, e botei assim... E não me venham falar da qualidade dos adversários. E aí tu até te confundiu na hora lá, tu leu André Corotti, e André Corolli, o meu Twitter. Cara, e aí tô brincando contigo. Não, mas é que é muito recado, e até eu digo... Claro. Esse dia eu falei para um irmão meu isso. Ele mandou assim, eu disse, cara, deixa eu te falar um negócio. São centenas de recados. E aí, claro. Se eu leio um, aí o cara começa, mas do fulano tu leu. Então, por vezes, cara, a gente já nem desprende, porque senão tu perde completamente a atenção. E como a gente está em home office, né, no bola ali, são muitas vozes e é piada, e é zoação, e é gritaria. Então tem vezes que tu meio que tu perde o time, entendeu? Mas cara, essa situação, o Twitter, ele municia, ele lembra muita coisa que às vezes a gente não lembra. Sensacional. É que o André, ele não quer ser só mais um rostinho bonito na internet. Aí ele cobra o crédito, Ô, Bagé, mas uma pergunta que eu queria te fazer, e tu comentasse aí agora... Assim como o Diego, acredito que a Sheila, com certeza também a gente estuda o convidado, né? O primeiro contato que eu tive contigo, e tenho certeza que tu não vai lembrar disso, mas eu nunca vou esquecer, porque tu comentasse até no Ubuntu ali, no Ubuntu, não me lembro agora o nome do... Que tu, naquela situação da TAM, tu tava no aeroporto, com uma camisa amarela, tu um cara muito grande, e eu digo assim, eu fazendo essa introdução, porque eu me lembro que a primeira vez que eu te vi no pátio do Olímpico, foi naquele Grêmio e São José, naquele jogo do Derlei, e tu nos entrevistou, né? Então, foi um episódio marcante para a torcida do Grêmio. E lá naquele mesmo podcast, tu comenta que tu faz a cobertura do Internacional campeão do mundo, né? Da volta do Internacional, do pré-jogo, do pós-jogo, aquela coisa toda. Naquela época tu não era identificado ainda, mas como é que é para o repórter
torcedor, e pelo que a gente te acompanha nas redes, tu é um cara gremista mesmo, tu é um cara assim como eu, o Diego e a Sheila, né? E como é que é para ti cobrir aquele episódio do Derlei, que tem aquela carga de emoção sensacional, que a geral faz música pro Derlei, e ter que cobrir, claro que é uma questão profissional, mas cobrir também a maior conquista do adversário. Como é que isso... Como é que isso acontece na tua cabeça? Não, mas aí que tá. Quando no início de 2020, agora, foi 2000, eu já nem lembro, cara. No início desse ano. Não, início do ano passado. Quando eu resolvo me assumir torcedor, na Bandeirantes, por exemplo, eu continuei, inclusive, comentando jogos do Inter. Na mesma coisa que o Guerrinha faz lá na RBS, é colorado, mas comenta jogos do Grêmio e tal. Só que daí, quando eu vou para a RBS, eu acho que o Bola nas Costas tem muito a ver com isso, porque ali no Bola nas Costas, né, a gente tem lá o Lelê, o Gil Lisboa e o Potter, que é a bancada colorada. Tem alguns que se dizem isentos, né? A gente sabe o time deles, mas eles não anunciaram. E tem a bancada gremista, né? Que sou eu, Pedro Espinosa e o Adams. Então, cara, o ambiente é tão gostoso, passa tão rápido 1 hora, e aí tu zoa, e eu discuto com o Lelê, daqui a pouco já tá tudo bem e tal. Porque eu acho que me deu essa possibilidade de também ser mais torcedor. Eu não era tanto torcedor. Então, como já peguei aquela pilha do Bola, e às vezes lá no Sala, eu e o Potter, a gente dá uma brincada também com isso, assim, a parte mais leve. Então, eu tive a possibilidade de continuar sendo jornalista, mas podendo ser mais torcedor. Não que a Bandeirantes me impedisse. É que eu acabei, com a chegada no Bola nas Costas, vendo uma galera que estava numa outra vibe, naquela vibe mais do FM antigo, ali tu pode dizer palavrão, meio controlado e tal. Eu penso que seja por aí. Mas eu vou te contar algumas coisinhas rápidas, assim, ó. Tu pega, por exemplo, esse jogo que tu tá lembrando do Derlei, era um jogo muito importante para mim, porque o técnico do São José era meu irmão, o Ronaldo Rangel, o Bagé. Não sabia, te confesso. O Bagé era o meu irmão. Então ele estava cuidando ali do sub-20 e do profissional. E no sub-20 ele estava subindo um menino chamado Walter, que depois jogou no Inter, o gordinho Walter, depois jogou no Inter. Sim. Muita bola, cara. Muita bola, velho. Tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Então são histórias que eu lembro, assim, de ver treino do Walter e meu irmão dizendo, pô, esse moleque vai voar, ele é muito forte, ele batia muito bem na bola. E o Derlei, cara, naquela passagem, o Derlei hoje é meu amigo, e eu acho que isso é sensacional pro cara que era torcedor. Eu vi esses caras à distância. Eu jogo bola, às vezes, com o Carlos Miguel. Então, tu vai ali trocar uma resenha com o cara. Semana passada, a gente estava... Para te ver, ó, semana passada, eu estava num jantar que acontece uma vez por mês na casa do Tinga, que tinha lá Celso Rotti, Roger Machado, Chico Noveleto, Dunga, tava lá o Índio, tava o De Leon. Só cara fraco, hein? Só cara que não jogou bola. Paulo Paixão, empresários de algumas empresas, por aí e tal. E ali é o momento que a gente se encontra, cara. E ali não tem jornalista, não tem jogador, não tem quem tem dinheiro, não, sabe? É para tomar vinho, trocar uma ideia. Mas aí tu dimensiona isso. De, pô, hoje, por exemplo, eu falo por vezes com o Derlei, e era um cara que eu olhava à distância. Por que eu tô te contando isso? Em 2006, não vou nem chegar no Mundial, vou chegar antes, na Libertadores 2006... Eu tô lá torcendo hoje, mas eu tô lá trabalhando e eu tinha uma visão diferente, sabe? Eu tava ali, cara, como jornalista, então não tinha aquela coisa, sabe, de vou secar. Tô sendo muito sincero, cara, não tinha. Se ganhasse ou não ganhasse, era do jogo, eu não ia com isso na cabeça. Cara, só que o gol que dá o título da Libertadores do Inter, a primeira, é um gol do Tinga, cara. E é um gol do cara que se criou comigo. Então te passa um filme. Eu tô ali cobrindo enquanto jornalista e o cara tá fazendo o gol que mudou a história do clube. Então te passa um filme daquilo que a gente viveu lá atrás na Restinga, tendo as mesmas dificuldades, sabe? O Tinga ficando mais tempo na casa da namorada, que hoje é a esposa dele, para poder fazer um tempo ali para que o pai dela, que tinha uma condição melhor, convidasse ele para jantar. Então a gente sabe o que a gente passou lá, sabe? Então tu vê o cara fazer aquele gol, cara, ali eu tô feliz por ele. Ali, se era Inter, se era Palmeiras, seleção de Marte, mas eu não tinha essa coisa do torcer, porque ali, claro, tu tá na vibe dos caras, né? Poxa, eu lembro que o Fernandão era um cara diferenciado, cara, de tudo que você possa imaginar, abria vestiário depois que passou a comemoração, rapaziada, pode entrar, entrava, tinha lá cerveja, fruta, sabe, os caras, porque tratavam a gente... todo mundo convivia no dia a dia, independentemente de ser Grêmio, Inter... das minhas grandes amizades, a grande maioria dos jogadores são
talvez grande parte de colorados, Magrão, Bolívar, o próprio Índio, né, o Falcão, né, que era um cara que já estava na mídia e tal. Então, acho que isso te dá uma dimensão assim de trabalho, dos caras te reconhecerem, sabe, de tu fazer parte assim de memórias dos caras. Mas eu não entrava assim com essa questão. Vou te dar outro exemplo que seria favorável totalmente nosso. Eu era repórter da Rádio Grenal no Grenal do 5-0, sabe? E ali, cara, eu lembro totalmente tranquilo. Claro que depois eu saio de lá, tocamos 5 nos caras, era para ter sido 6, porque o Douglas chutou a bola. Mas lá no dia, tu tá envolvido com um Grenal que a gente se olhava atrás do gol e dizia assim, cara, 5-0 em Grenal, e era para ter sido 6. E aí tu já tá pensando o seguinte, pai, agora depois da coletiva, né? Como é que aí, tanto que no outro dia, tem a famosa entrevista minha e do Rafael Serra, que também é gremista, na Rádio Grenal, que o Pífero desliga o telefone na nossa cara. Então, sabe? Então, e tu tá muito tenso, envolvido naquele negócio que tá acontecendo, sabe? Aí depois, claro, pô, no próprio jantar lá, eu tava lembrando do Roger. O Roger era o técnico do Grêmio. Na época, até isso aí que o André perguntou, o Michael Ertali, que trabalha nessa rádio que comprou o nosso produto na Rádio Birubá, volte e meia, quando eu vou na arena, eu encontro os caras antes de ingressarem na arena, e eu sei ali o narrador que é colorado ou o comentarista, e cara, pode ter certeza, assim, ó, a última coisa que eles estão pensando naquele momento vamos por um Grenal, se o Inter vai ganhar ou não. Cara, naquele momento, pelo menos lá da rádio, e fecha com o que o Bagé falou, cara, não sei se é isento total, mas assim, a última coisa que os caras estão pensando é se vai ganhar, se vai perder. Os caras querem narrar, querem transmitir, querem colocar emoção, trazer informação e, cara, pode ter certeza, não. Naquele momento do jogo, pelo menos, não. A própria Libertadores 2007, cara, pô, eu fiz os 2 jogos, fiz o jogo na Bombonera, que é uma coisa maluca, assim, nós tomamos o primeiro gol quando a gente estava jogando muito melhor do que o Boca, a Bombonera bombando. E aí, seguinte, cara, tu dava 2 passos no intervalo, assim, do jogo, dava 2 passos para dentro do campo, tu olhava para cima, tava o Maradona enlouquecido e tal. Então, pô, aquilo ali são coisas que ninguém te tira, entendeu? Tu viajar a América do Sul acompanhando a seleção brasileira, pô, aí tu chega para acompanhar a seleção brasileira, cara, tem lá 100 dos maiores profissionais. Eu tive o prazer de dividir bancada, tendo no meu lado Luciano do Vale, Juca Kfouri, Trajano, sabe? Aqueles caras que tu via num outro prisma, né? Não, eu nunca vou ter como trabalhar com esses caras, entendeu? E tu tava ali igual, com o mesmo crachá de imprensa. Então, essa é a parte boa de tudo. O futebol te proporciona. Por exemplo, quando o Inter caiu para a 2ª divisão, eu olhando agora, tomara que caísse de novo. Mas lá, para o meu dia a dia, não é bom. E numa sexta-feira para ver Inter e Luverdense, cara. Não é, velho. Não é negócio. E para te fazer o jogo lá em Lucas do Rio Verde. Eu secava até na Série B. Não, mas para jornalista não é bom, cara. O Wilson tá sacaneando a Sheila, o Wilson Macagnan. Ele tá perguntando. Nunca sei dizer o nome dele. Vai ter que mudar o sobrenome, Wilson. O Wilson tá perguntando se além da Sheila tem mais algum colorado na bancada. Não. Hoje a bancada é só de gremista, Wilson. Hoje. Mandar um abraço pro Calhau também, que tá nos assistindo. Ô, Bagé, me parece. A Sheila é renatista, ela vai gostar da pergunta. Passou o Thiago Nunes e tal, o Felipão, eu sei que tu falou que a campanha do Felipão é de G7. Cara, não me parece que o Grêmio está jogando mais do que estava jogando com o Renato. Tu acha que vai cair? Não acha? Porque aquele Grêmio Corinthians, o Corinthians não jogou nada. Absolutamente nada. Ali eu pensei, cara, é hoje que nós vamos sair desse Z4. E não saiu. Por isso que às vezes eu fico assim, cara, eu acho que saída do Renato, até hoje eu não... Cara, tu acha que vai cair, Bagé? Cara, eu acho que não cai. Sinceramente, eu acho que não cai. Vai ser difícil? Vai. A gente vai sofrer até os 48 segundos? Vamos. Só que o que eu tô me apegando, tá? Eu tô me apegando numa questão muito prática, assim. O aproveitamento do Filipão, ele é um aproveitamento verdadeiro, mas o Grêmio não tá jogando bem. O Grêmio faz muita força para jogar. Se tu pegar o jogo, cara, contra o Flamengo, a gente só não queria ser goleado. A gente sabia que a gente ia perder em algum momento. Até surpreendeu o primeiro tempo que a gente fez. O segundo tempo, o Filipão pensou... o Filipão pensou, pô, eu consegui segurar os caras, agora eu vou jogar. Não dava para jogar. Defendi essa tese e quase apanhei. E contra o Corinthians, cara, a gente produziu muito menos. A gente foi até um primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não chegou uma vez
no gol do Corinthians. O que eu estou acreditando que possa melhorar aí, senhores? O Grêmio tem um Borja, que já vai para 4 ou 5 jogos, ele naturalmente, e já fez 3 gols. Ah, mas ele fez 2 gols de pênalti. Sim, mas ele só fez gol de pênalti porque o time conseguiu chegar na área adversária. Já é um avanço. Esse Campaz é um cara que joga muita bola. Só que ele teve dois meio tempos até agora para jogar. Sim. Ele é um cara de 21 anos, ele está chegando num país em que a língua não é a mesma, a comida não é a mesma, o tempero não é o mesmo, a preparação física não é a mesma. Ele está chegando no meio de uma muvuca danada. O cara estava dentro do ônibus lá, vendo os caras apedrejar ele. Então, tem algumas coisas que talvez demorem a acontecer. Esse Vilhaçante, eu conheço ele já há bom tempo, porque o fisiologista e preparador do Cerro é meu sobrinho. Então, já trabalhei há algum tempo lá, eu já conhecia os jogadores do Cerro Porteño. Mas o Vilhaçante é um cara que ajeita time, sabe? O Thiago Santos é um cão de guarda, né? Que encaixou muito bem ali no Grêmio. O que está faltando, eu acho, é o Filipão, daqui a pouco abrir mão, quem sabe, de um Alisson, né? E tentar botar alguém naquela função. O Borja parece que já meio que deu uma aposentada no Diego Souza e tal. Mas, primeiro, o time do Grêmio não é tão bom assim. Eu falei. Nós temos uma ideia, rapaziada, de que o Grêmio, que o Jeromel e o Kahneman, por exemplo, são os mesmos de 16, não são mais. O Maicon, a gente tinha essa ilusão, não era mais o mesmo Maicon. Então tem algumas coisas que foram mudando no Grêmio e que o Grêmio não se ligou que precisava ter uma reposição. O Filipão, quando chegou, foi no Grenal, o Ferreira machucou no primeiro tempo. O Ferreira só voltou agora contra o Flamengo. Ou seja, esse tempo todo o Ferreira não estava. Então, querendo ou não, pouca pode ser, mas o Grêmio agrega um pouquinho mais de qualidade. O Filipão está fazendo treinos agora, pelo que eu fiquei sabendo, que ele está definindo um esquema de jogo. Porque quando ele chegou, também era quarta e final de semana. Agora ele teve um tempo para trabalhar. Agora, nós vamos ter que jogar algo que nós não jogamos até agora. Porque todo mundo que joga com o Grêmio não respeita mais. O cara vinha jogar com o Grêmio em Porto Alegre, o cara se trancava lá atrás. Agora eles chegam e jogam dentro do campo do Grêmio. E Bagé, essa saída do Michael que tu mencionou ali, tu acha que vai ser bom ou ruim para o vestiário? Porque ele era uma liderança, né? Eu tenho um amigo que no momento que anunciaram a rescisão do Michael, ele me mandou uma mensagem que eu disse para ele, vou guardar essa mensagem. Ele mandou dizendo assim, Bagé, agora o Grêmio não cai mais. Eu não sou teu amigo, mas Mas é que tá, André. Depois do sala de redação, liguei para ele, cara, não entendi, me explica. Ele disse, não, Bagé, não é pelo Maicon, o Maicon é muito importante. Só que a partir do momento em que a direção vai lá e rescinde com o Maicon, quem sabe dá uma sacudida no grupo. Peraí, se os caras rescindiram com o Maicon, eles podem rescindir com qualquer um. Eu sou fã do Maicon. Para mim, o Maicon mudou a maneira de jogar o meio-campo do Grêmio. Revolucionou. Todo gremista, né? Todo gremista é fã do Maicon. O Maicon, quando ele falava, a gente parava para ouvir. Isso aí. O Maicon chegava e dizia o que o torcedor precisava ouvir. Vocês ouviram a entrevista dele hoje, que ele voltou para Porto Alegre, no aeroporto, cara? Sensacional. E agora, quarta-feira, tem a entrevista que ele vai estar ao lado do Romildo e do Marcos Herman. Só que o Maicon, ele é um cara que eu penso que pela liderança dele, Sheila, eu faria o possível para ele seguir. Tá, ele não joga mais no Grêmio. Mas, Maicon, nós precisamos de ti aqui o tempo todo. Mas de repente, será que não vai acontecer isso, Bagé? Será que ele não vai ficar... Não sei, cara. Porque cara, o Diego, te interrompendo, né? O Diego levantou uma questão que eu acho que é importante também, que a gente acaba deixando num segundo plano. O Michael, ninguém discute a qualidade do Michael. O Michael mudou, como tu falou, o Michael mudou o patamar do Grêmio nesses últimos anos. Mas o Michael, assim, ele já não vinha conseguindo jogar, né? Ele já vinha, hoje mesmo ele fala que ele vinha jogando com infiltração. E o Diego levanta um negócio aqui com a Tainá, eu acho, na quarta-feira passada, que é bem importante. Que na verdade, assim, a súmula do juiz lá, do... Ricardo Marques. Ele diz que foi agredido. Ele colocou um tapa no braço. E no momento que agressão, o Michael ia pegar 6 meses de suspensão. Porque não interessa... Ele não ia mais jogar. Ele não ia mais jogar. Eu não sei se não foi... Daqui a pouco, essa situação também passa por isso. Pode até ser, mas o Maicon, ele já vinha num processo, né, nas próprias redes sociais, e eu volta e meia até falava com o Maicon, pela liderança que ele tem. Eu lembro que logo que surgiu isso, eu liguei para ele, sabe? Eu digo, cara, o que está acontecendo, né? E aí ele estava me dizendo, cara, ele já estava com a recuperação, tem um processo do jogador,
Eu lembro de conversar com o Tinga isso quando ele estava para encerrar a carreira lá no Cruzeiro. A recuperação era muito demorada. Esse cara, quando tu tá voando, tu faz um jogo hoje, amanhã tu acorda, só vai acordar dolorido se tu tomou realmente uma pancada. Tu faz o trabalho, daqui a pouco tu deu uma volta no gramado, lá tu já tá limpo de novo. Vai passando a idade, o acúmulo de lesões e de micro-lesões, né? Porque todos os jogadores saem de campo com micro-lesões. Ele toma pancada, ele tem impacto. Então, aquilo já, o teu corpo demora mais a responder. Então, a tua recuperação é um pouco mais complicada. Né? O Maicon, ele postergou recentemente mais um processo cirúrgico, que talvez ele tivesse que acabar sendo submetido. O Maicon jogou o Grenal com infiltração, né? com dor no joelho, então ele ia até onde dava. Teve um jogo recente agora que ele mesmo machucado, ele deu o passe que ocasionou um dos gols do contra o Cuiabá. Ele se machucou depois. Ele se machuca depois. Não, ele se machuca antes. É o lance em que ele acaba resvalando, abre demais a perna. Aí ele segue no jogo, dá o passe para gol, aí depois ele não aguenta mais. Então ele já vinha meio que se arrastando, sabe? Agora, cara, poucos caras entenderam o tamanho do Grenal. Eu lembro o Grenal, estava na Bandeirantes, que ele ganhou do Inter antes de começar o jogo, lá no Pará, com o D'Alessandro. Então era um cara que entendia o comprometimento da camisa. Cara sensacional, e era muito bom ver o Maicon jogar. Mas resta essa dúvida, assim, sabe? De que maneira essa liderança dele pode fazer falta ou não dentro do vestiário. Hein, Bajé, pra gente fugir um pouquinho, assim, do Grêmio, do Inter, o que achou daquela pataquada ontem? Cara, sabe que a primeira coisa que eu penso é a fragilidade que se tem de entrar no país, né? A gente sabe que quando se trata de jogador de futebol tudo muda, né? Tem alguma coisa a mais e vai vazar com certeza. Por exemplo, porque jogador de futebol quando sai, quando ele vai para qualquer lugar, não pensa que o Messi vai entrar numa fila lá com o passaporte na mão, mas o argentino nem precisa de passaporte para entrar no Brasil, né? Ele entra com uma identidade. Mas não, os caras ficam lá numa sala VIP, vai um funcionário da Federação Argentina, leva todos os documentos. Então foi um funcionário que em determinado momento disse que nenhum dos jogadores ali tinham passado pelo Reino Unido, que era mentira. Só que esse funcionário que aparece, o nome dele, a assinatura, é o técnico da seleção sub-20, que não estava no Brasil. Então alguém assinou. Isso é falsidade ideológica, nós vamos já para uma área criminal. Claro. Então, o que fez a Anvisa? A Anvisa jogou para a Polícia Federal foi lá, a história assim, não chegamos a tempo dos caras irem para o estádio. Tem uma informação agora de que a Anvisa entra no estádio 1h pouca da tarde. O jogo foi às 4h, como é que a Anvisa não teve tempo? E a Polícia Federal já estava lá. O que fez a Anvisa? Como a situação já estava meio que fugindo da mão, é a minha interpretação, o que é a chance de tu chamar a atenção? Tu deixar a bola rolar e o cara entrar em campo. Porque eu assisti no Sport TV o pré-jogo, cara, ficaram 20 minutos mostrando o Brasil aquecendo e o Messi cobrando falta. Então dava tempo de alguém da Anvisa chegar lá e comunicar os caras antes. É que tem algumas dúvidas, né, que não estão sendo tiradas. Os jogadores, eles não teriam por que serem deportados logo que entraram, mesmo que eles assumissem. Porque, na verdade, o que acontece? Se confirma que o cara veio do Reino Unido, ou da Índia, ou da África do Sul, que são hoje os territórios que têm esse alarme em função da variante Delta do coronavírus, naturalmente, esse cara é submetido a um período de quarentena. Então, o que foi dito para os jogadores da Argentina foi isso. Vocês precisam passar pela quarentena. Porque a Conmebol fez um acordo, os 10 times, né, as 10 seleções da América do Sul, fizeram um acordo que é o que eles criaram como uma bolha sanitária, entre aspas, que os caras não vão ficar dando rolezinho pelo país. Tu chega no aeroporto, vai para o teu hotel, vai para o campo treinar, volta para o teu hotel, vai para o campo jogar, volta para o teu hotel, vai para o aeroporto e vai embora. Então tinha esse acordo. O grande problema é que esses caras da Argentina, e vamos lembrar o que aconteceu no episódio do River Plate do Gallardo aqui com o Grêmio, né? Ele estava punido, eles andaram para a punição, e o que fez a Conmebol? Deu uma punição para eles num período que eles iam fazer jogos amistosos. A mesma coisa final, Boca e River. Né? Também. A decisão que tomaram, levar lá para a Espanha. Mas não sei se tu teve tempo de acompanhar aí foi um pouquinho antes de começar a live aqui, o Luiz Merlo, que é aquele jornalista argentino lá que tem bastante influência, bastante contatos, né? O Luiz Merlo regalam na bomba internacional. Não foi o Sebastião, foi o Luiz Merlo.
O Luiz Merlo foi o que anunciou o centroavante do River, agora me fugiu o nome dele, o colombiano. Agora me fugiu o nome dele. Borré. Ele coloca no Twitter dele que a tendência hoje é que o Brasil perca os pontos da partida, né? Mas, aí eu vou te contar, né? Ontem o Clarim deu essa manchete. Ontem, mas ele depois ele disse no jogo. Até vou tentar achar aqui o Luiz Merlo. Mas enfim, ontem o Tite teve essa preocupação de deixar todos em campo. O Tite teve essa preocupação em deixar todos em campo. Mas, Bagé, é muita coisa referente ao Grêmio. Tem algum guri da base que possa compor elenco, Elias? Eu acompanho os lances do Elias e ele me apresenta ser um negro maravilhoso, como diria o Luiz Roberto. E tem alguma chance, porque o Felipão ele foi no CT assistir. Só para concluir aqui, ó. Ele colocou aqui, a FIFA abriu um processo disciplinar contra o Brasil e dá 6 dias para apresentar sua quitação. Assim, busca acelerar o processo e todos os caminhos levam a Argentina a vencer a partida. Tá. Bom, não dá para duvidar de nada. Não dá para duvidar, mas é difícil. Eu não acredito. Cara, o Elias é um jogador que apareceu muito bem na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já do ano passado, quando terminou lá no Grenal, que a gente acabou perdendo. É um jogador de muita velocidade, força. Lá internamente no Grêmio, os caras comparam muito ele ao estilo que tinha o Tarcísio, sabe? Que era o cara forte, o cara que tinha facilidade de arranque. Ele recebeu algumas oportunidades, poucas, é verdade, e ele não conseguiu mostrar, mas aí também é complicado, né? Tu dá 2, 3 jogos pro menino, se o menino não vai bem, tu já tira ele. Eu gosto muito dele, e tem um lateral esquerdo na base do Grêmio que ele tem 18 para 19 anos, chamado Cuiabano, que é uma barbaridade que joga. Tem o Matheus Sarará, que pode jogar como segundo, terceiro homem, que joga muita bola também. Tem o Pedro Lucas, né, o Pedro Miller, o 10, que é muito bom jogador, mas que o Grêmio devolveu para a transição. Eu gostaria de ver ele jogando um pouco mais lá em cima. É que o momento é complicado. E queima guri, né? Talvez o próprio momento faça daqui a pouco o Filipão se agarrar em experiente. Se bem que o Campas, que chegou, tem 21 anos, né? Pois é. Então, não tem experiência, veio de um time pequeno, do interior da Colômbia e tal. Então, mas tem alguns bons jogadores. Desculpa interromper, tu ainda tem esperança no GPR? Cara, eu tenho, Sheila, pela bola que ele joga. Só que o futebol de hoje em dia, ele não permite, no momento que o Grêmio tá, tu imagina assim, não, nós vamos fazer um esquema para privilegiar o Jean-Pierre. Tá bom, então vamos fazer, mas o Jean-Pierre vai ter que resolver os jogos. Ele precisa ser decisivo. E eu conheço o Jean-Pierre desde os 12 anos, sabe? Sempre falei muito do Jean-Pierre antes mesmo do Jean-Pierre acabar sendo conhecido. Agora, é inegável que ele precisa participar mais do jogo, porque ele é altamente técnico, ele é um jogador realmente diferenciado. Só que só quando a bola chega nele, ele não vai conseguir jogar, né? E o torcedor do Grêmio não gosta desse tipo de jogador. O próprio Luan, vocês vão lembrar, que teve um dia que o torcedor foi lá tirar pipoca na frente do CT. Aí o Luan acabou 16, acabou 17, foi de bem 18, mas o Luan foi um excepcional jogador no Grêmio. E o torcedor no início não gostava, porque a característica, sabe? Por que o Douglas se dava bem? Porque o Douglas era aquele cara que ele decidia jogos, sabe? O Douglas era aquele cara que não se comprometia muito, mas ele era altamente técnico, sabe? Ele era carismático com o torcedor. O Maicon pela bola, que sempre jogou. O Thiago Santos, por exemplo, chegou aí dando bota para tudo que é lado e o torcedor já se identificou. Esse cara aqui não vai brincar. O Dinho, que era um excepcional volante também, quando precisava bater, batia, quando precisava jogar, jogava. Então, acho que o torcedor se identifica com algumas características de jogadores. E o Jean-Pierre, para o Grêmio, ele realmente não tem essa característica. Ele não é o brigador, ele não é o cara da recomposição. Teve um jogo que ele dá um pique, busca a bola quase saindo da lateral, cruza, e eu acho que o Léo Pereira faz o gol, né? Léo Pereira. Aquele jogo, cara, foi assim, que é isso? Olha o pique que deu o Jean-Pierre. Foi o adversário que nos classificou, né? Ele deu. Só que depois passou, né? Ele não voltou a fazer o mesmo tipo de jogo. Eu acredito nele, Sheila, pelo futebol, mas ele vai ter que mudar muitas coisas nele mesmo para vingar. E tu deve conhecer os filhos do Tinga, né? O Dani, tudo. O Dani e o Davis. O Davis está no Santos, né? O Davis está jogando no Santos e o Dani, que é mais novo, está no Grêmio. Se o Dani parar de ser fominha, ele vai também alavancar. O Dani... Pô, que corneta, o guri nem jogando ainda, que já tá corneteando, cara. Porra, que corneta, tio. Essa torcida não alivia, porra, cara. Que corneta, cara.
Tu falou, Bagé, que quando a gente fica velho, demora mais para recuperar, né? Essa é a torcida do Twitter. Que esse ano, né, nem me atrevi a jogar com ele, mas o ano passado eu joguei com o Dani, ele quebrou meu minguinho do pé. O Guri joga no Grêmio? O Guri joga no Grêmio? O Dani tá no Grêmio. Tá corneteando a base já, cara. O Davi está no Santos. Nele todo verão. Mas o Dani, ele é muito habilidoso, né? Ele é mais aquele jogador espetáculo. E o jogador espetáculo, ele é muito mais fome, porque ele trabalha melhor a bola, né? Sim. Mas eu imagino que agora a cabeça mude um pouco, porque ele estando no Grêmio agora, né? Ele não estava jogando em lugar nenhum. Então ele era um bom jogador, mas ele não era jogador de clube. Agora ele já está viajando, já está pegando uma certa experiência. O Davis já é um pouquinho mais rodado, né? Porque o Davis foi descoberto no São José. E agora ele está no Santos. Foi no São José, foi para o Inter e agora o Tinga levou para o Santos. Quando ele estava no São José, ninguém sabia que ele era filho do Tinga. O Davis chegava o horário do treino, o Davis atravessava a rua, pegava o ônibus, 2 ônibus e ia para o São José. Aí um dia o Tinga foi ver ele treinar. A camisa dele estava escrito da Silva. E aí o Tinga foi ver ele jogar e se emocionou, viu que o menino estava jogando muita bola e tal, e botou uma foto no Instagram. Dali é que se passou a conhecer que era o Davis, que ninguém lá no São José sabia que ele era filho do Tinga. Cara, beleza. Não, gente, quando eu jogo só Colorado, eu gremista, né? Com o Dani, o filho do Fernandão lá, me fugiu o nome. O Enzo. E a véia aqui no meio da gurizada. Gente, a gente já estourou o tempo lá da rádio também, o pessoal tá me mandando, vou agradecer ao Bagé. Bagé, foi muito bom ter conversado contigo, saber um pouquinho mais da tua história, ter esclarecido algumas opiniões. Eu discordava das tuas, porque eu sou renatista, eu gosto do Renato. Faltou esclarecer só uma, me permite, Diego, que a Sheila me perguntou, tá? Só para esclarecer rapidinho. Eu nunca pedi que se desassociassem do Grêmio. Inclusive, recentemente eu fui na Copeiro TV lá e esclareci isso. No dia do Donos da Bola, eu usei a exata linguagem do torcedor. Só, o presidente não está dando satisfação. O torcedor está em meio à pandemia. Paga a mensalidade em dia, porque a perda foi mínima. O torcedor foi parceiro. Tem cara aí pagando há 18 meses sem ter jogo nenhum. Pediu camisa, lança a camisa, esgota na hora. Tem que comprar não sei o que para vir um Douglas Costa. Esgota na hora. Uma máscara. Também já estou com a camiseta do Douglas Costa aqui. Aí o que eu disse? O torcedor não está sendo ouvido, porque o torcedor vai para a rede social, está pedindo reforço e ninguém ouve. Agora eu quero ver o dia que atrasar a mensalidade, se eles não vão ligar. Foi isso que eu disse. Aí sim. Pegaram a minha frase, atrasar a mensalidade, fizeram a montagem e dispararam. O presidente ficou bravo, tudo mais. Eu tenho consciência, até porque é muito simples. É só pedir a fita original para a Bandeirantes que está lá. Mas em nenhum momento foi dito isso, né? Mas foi mais uma que colocaram para frente. Eu falei que o pessoal pegou no pé, né? Sim, muito. Outra que eu vi também, outra que eu vejo também, antes de encerrar bem rapidinho no Twitter, é um print do Bagé na rádio, uma rádio do Inter, não sei o que era, cara. Sim. Não, aquilo ali era um blog Arquibancada Colorada. Isso aí. Eu não era identificado nem com o Grêmio, nem com o Inter. E esse blog, ele fez uma homenagem para o Tinga. E os caras sabem da minha amizade, me criei com o Tinga. E o Paulo Melo, que até virou meu amigo depois disso, ele mora em Natal hoje. Ele é o responsável pelo blog. E ele disse assim, Bagé, eu preciso que tu mande, tu te criou com o Tinga, tem como tu fazer um vídeo? Eu disse, o Tinga é meu irmão, claro que eu vou fazer. E aí, no dia do evento que o Tinga estava, a gente fez uma surpresa e eu estava lá. Então, o que aconteceu? Ao final, até o Tinga doou a medalha da primeira Libertadores para que eles fizessem uma rifa e tal. E aí, ao final do evento, naturalmente, eles entregavam alguns troféus para as pessoas convidadas, ali, digamos, as pessoas conhecidas, que eles convidavam da imprensa. Então, o cara vai com todo carinho me dar um troféu. Cara, eu ia nas festas de Grêmio Inter. Eu sou presidente da Associação dos Cronistas. Sim. Ou seja, eu não estou ali como torcedor. Mas foi num período, inclusive, anterior, porque provavelmente, se eu já fosse identificado com o Grêmio, provavelmente o Paulo até me pedisse o vídeo, mas não ia me entregar um troféu. E foi isso. Mas, inclusive, as pessoas que foram as criadoras desse processo todo, depois foram mais um dos casos que lá na frente do juiz me pediram desculpa, tiraram do ar, não sei o quê. Mas aí eles estão dando cesta básica aí para ajudar a instituição de caridade. Gente, Bagé, mais uma vez, obrigado por gentilmente ter aceitado o nosso convite, cara, nessa véspera de feriado.
eu queria estar na praia, me chamaram para trabalhar, o André disse que o judiciário não trabalha, o judiciário trabalha, eu estava lá hoje. Tá, Bagé, muito obrigado, cara, eu sei todos os afazeres que tu tem durante o dia, tu nos pediu hoje até às 3 da tarde para confirmar, isso. Porque como é que a agenda tá, Bagé? De coração, obrigado, cara, pela disponibilidade, foi 1h20 de programa, eu te peço até desculpa por ter passado 20 minutos aí. Eu quero dar um depoimento rapidinho aqui, para encerrar, eu vou passar para o Bagé, que desde a primeira mensagem, né, eu vou te dizer assim, Bagé, tem algumas pessoas que certamente são ocupadas, a gente manda mensagem, elas visualizam a mensagem e, cara, assim, ó, não vou poder, tu sabe que eu vou te fazer uma homenagem, eu tenho certeza, porque eu vou falar para mim, um dos maiores jornalistas que eu conheço no Brasil, que é o Tino Marcos. O Tino Marcos, ele dispensou um minuto e me respondeu, ele disse que ele não ia participar, mas ele agradeceu pelo convite, né? E eu vou te dizer assim, ó, eu mandei a mensagem e veio um áudio. E eu disse, ele vai agradecer, vai dizer que não dá. E me surpreendeu muito porque 1 minuto depois tu mandou um áudio e disse, eu participo com vocês, né? Obrigado pelo convite, eu só preciso confirmar a minha agenda na RBS. E assim foi feito, né? A gente esperou, tu confirmou e que bom que tu estava aqui com a gente hoje. E muito obrigado pela disponibilidade e pela atenção que tu nos dispensou. Obrigado mesmo de coração. Não, que isso. Eu que agradeço a lembrança aí, que a gente tenha outras oportunidades de conversar. E até no dia ali eu ainda te disse, vou te mandar um áudio, fica mais fácil explicar. Claro, porque, cara, a rede social, o WhatsApp, às vezes tu me manda alguma coisa que eu vou interpretar de um jeito que não é o que tu quis me dizer, né? Aí eu digo, como é que eu vou colocar isso? Porque tem algumas coisas assim, tipo, Maicon rescisão, briga no CT, dias que acontece algo importante, principalmente relacionado ao Grêmio, cara, cai tudo, tipo, se eu tenho marcado qualquer compromisso, até com a minha mulher eu tenho que desmarcar, e hoje tinha um compromisso que estava previamente podendo acontecer, e eles não tinham como me confirmar antes. E, cara, não tem... Mas sabe que o lance do WhatsApp, rapaziada, é complicado, porque tu recebe muita mensagem. Quer ver? Eu vou abrir aqui rapidamente, ó. Não sei se dá para mostrar aí. Claro. Eu tenho aqui no vermelhinho, ó. Não sei se vai dar, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Aí. Mais para baixo. Ó, tem 311 ali que eu não vi hoje. Meu Deus. Então, às vezes não dá. Então, tu dá uma olhada ali. Então, porque às vezes se tu não responde na hora, vai entrando outras coisas e às vezes tu não... E é chato isso aí, porque se eu mando e eu vejo que o cara visualizou e o cara não me respondeu, eu também me sinto, o cara não me respondeu e tal. Mas, cara, eu só para fechar assim rapidinho, tudo que eu quis sempre na minha vida de jornalismo esportivo era ter reconhecimento, entendeu? Então, graças a Deus, o reconhecimento eu consegui atingir. Então, todo mundo que eu posso atender, cara, conversar, primeiro porque é bom, faz bem, principalmente nesse momento aí que a gente tem que ter um cuidado também com a nossa saúde mental, né? A gente precisa conversar, a gente precisa conhecer mais pessoas, porque a gente começa a absorver coisas e não consegue desopilar, uma hora o cara acaba adoecendo e enlouquecendo. Então, sempre que possível eu vou responder. Se eu não respondo na hora, porque surgiu algo realmente muito contra a minha vontade ali. E obrigado pela lembrança de vocês. Hein? Show de bola. Bagé. E se tu vê o César Cidade Dias, diz para ele aceitar, porque ele aceitou, ficou de marcar data e não me respondeu mais. Entre os nomes que eu mostrei para você agora, tem uma dele aqui. Daqui a pouco eu vou falar com ele. O Miguel também olhou e mentiu para mim. E aproveita, já que a Sheila tá fazendo Miguel essa cobrança, já que a Sheila tá cobrando tá fazendo cobrança, pede pro Tinga só olhar a minha mensagem lá, mandei pro Tinga. Pede pro Tinga dar uma olhadinha com carinho lá, agora tu já nos conhece, sabe que o papo é legal. Tá. Pessoal, só lembrando, amanhã tem a Caroline Patati, direto lá de Portugal, e em razão do fuso horário dela, o programa é às 14 horas, então a gente tem um fuso horário de 4 horas. Amanhã a gente está de volta a partir das 14 horas, sempre para Beef Bull, acessórios para o seu assado. Bagé, abração, tenha uma excelente semana, fiquem com Deus, cuidem-se, e a gente se fala amanhã, tá bom, pessoal? Até mais, boa noite. Boa noite.